Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde! Começa agora o Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Hoje conversamos com Meg Rayara Gomes de Oliveira, graduada em Desenho e doutora em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Foi a primeira travesti negra a se tornar professora universitária. Ela estudou arte afro-brasileira e africana e descreve como as relações étnico-raciais e de gênero se traduzem na produção artística. Meg esteve em Porto Alegre para palestrar no evento Relações Étnico-Raciais de Gênero e Sexualidade em Direitos Humanos, promovido pela FACED em comemoração ao Novembro Negro. Ela nos concedeu entrevista em 22 de novembro do ano passado. Meg, eu gostaria que tu explicasse melhor essa diferença entre produções artísticas feitas por brancos sobre negros e feita por negros sobre negros. Então, como visualmente isso se traduz assim? Então, vamos pegar, por exemplo, a arte moderna no Brasil. Então, que a gente fala da antropofagia, né? Então, assim, quando eu acreditava realmente que depois do período acadêmico a gente ia ter o período modernista e pronto, assim, sabe? Assim, termina um ciclo, começa outro. E tem um momento, e tem uma parte, assim, um período de gestação dessa arte moderna e tem uma presença de artistas negros muito grande, né? Então, assim, o primeiro nome o nome de artista negro que é um dos mais conhecidos no Brasil é o Aleijadinho. E para muitas pessoas, ele não é negro porque ele tem um pai branco, essa história toda, né? Então, a forma que o Aleijadinho ele vai retratar os santos, né, católicos, eles não são brancos, eles não são pessoas com aquele rosto suave, delicado, as mãos são pequenas e tudo mais. Ele vai mostrar pessoas santos com um rosto de pessoa pobre, de pessoa que trabalha, de pessoa que tem uma vida mais marcada. Não que pessoas pobres tenham um fenótipo, né? Mas no caso do Aleijadinho, ele vai buscar nessa classe trabalhadora, nessa classe que está fora dos postos de poder, a referência para esse corpo. As mãos são bem calejadas, os músculos são bem marcados, os pés também são machucados, os traços do rosto, eles vão apontar para um outro lugar. E ele vai trazer para esse lugar, né, uma realidade que ele vivenciava, uma realidade da exclusão, do não pertencimento. E aí, durante o período modernista, que aí aparece assim, vários nomes, assim, sabe, que vão colocando pessoas negras nas suas obras, né? Vamos pegar, por exemplo, a Tarsila do Amaral. Quando a Tarsila do Amaral retrata pessoas negras, essas pessoas negras não são individualizadas. Tem o vendedor de fruta, tem a negra, tem... aí não vou lembrar o nome das obras, mas essas pessoas elas são identificadas pela ação que elas desempenham e não pela sua humanidade, pela sua individualidade. Aí no mesmo período, logo na sequência, tem uma produção gigantesca do Cândido Portinari, onde ele vai reforçar essa ideia de que o corpo negro é um corpo preparado e pensado para o trabalho braçal. Né? Contemporâneo ao trabalho do Cândido Portinari, tem o Heitor dos Prazeres, um homem negro, homossexual, pobre, e que ele vai mostrar esse corpo negro de uma outra maneira. Não é esse corpo muito forte, é um corpo humanizado, onde as pessoas cantam, as pessoas dançam, as pessoas sorriem, as pessoas se divertem. A pobreza que ele mostra é uma pobreza humanizada, assim, sabe? Então são maneiras muito diferentes de você se aproximar do mesmo lugar. Né? Para ele, esse corpo negro é um corpo que circula, que transita, e ele pode exercer diversas funções. E para alguns artistas brancos, esse corpo está presente de uma forma muito demarcada. É aquele corpo que vai executar a atividade pesada. Sabe? Então, assim, são essas questões que eu problematizo. Assim. Mas tem uma quantidade grande de pessoas negras nessa condição? Claro que tem. Mas não é só isso. Sabe? Da mesma forma que a gente questiona a obra feita. É o corpo feminino retratado por homens e o corpo feminino retratado por mulheres. E existem diferenças nessas abordagens, né? Então, quando a gente faz um mapeamento, por exemplo, em alguns museus, e a gente identifica 85%
de imagens femininas em que essas mulheres estão nuas, né, e que tem 5% de artistas mulheres nesses museus. Então existe um descompasso na forma de ver esse corpo, de sentir esse corpo, de interpretar esse corpo e na distribuição espacial, né, de quem está produzindo isso. E se a gente faz um recorte, por exemplo, por raça, onde estão os artistas negros e negras dentro das grandes galerias, dentro dos grandes museus. Então a gente sempre está trabalhando com exceções, né, porque existe uma ideia pré-concebida de que o espaço do pensamento, da criação, ele ainda precisa ser atrelado a uma branquidade hegemônica, cis, hétero, masculinista, assim, por exemplo, sabe? Então, e a gente só vai conseguindo identificar essas nuances à medida que a gente problematiza o racismo também em outros lugares, não apenas dentro da arte, né? Porque, às vezes, a imagem ela está gritando na tua frente e a pessoa não consegue identificar esses marcadores por conta de uma educação que é no sentido de embaçar a visão também, né? E a arte, por mais que as pessoas dizem, mas a arte é revolucionária, a arte é não sei o que, depende de onde você está analisando, porque o artista ele também é um trabalhador, o artista também precisa pagar conta, né? Então ele tem um limite de ação, né? E em muitos momentos a arte ela vai reforçar o pensamento hegemônico também. Então tá, Meg, pra gente finalizar, então eu gostaria que tu falasse sobre a palestra que tu vai dar na URGS hoje, né? Dia 22 de novembro. Isso. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a arte, né? Sobre a representação da população negra na arte, principalmente na arte brasileira. Vou também falar um pouquinho da arte africana, da arte contemporânea. E em todos esses momentos eu faço esse recorte de gênero, inclusive trazendo para esse lugar a presença de corpos LGBTs também dentro dessa obra. Na obra tradicional africana a gente também vai encontrando corpos trans, né, que também são silenciados, né, e falar um pouquinho de como a arte moderna europeia se apropriou da arte africana e não deu crédito nenhum, assim, sabe? Parece que tudo aquilo que acontece na Europa, eles não têm uma base referencial nenhuma, sabe? E assim, é uma obra do Divino Espírito Santo, olha como a gente é genial, e não sei o quê, né? E eu vou fazer algumas problematizações, assim, e não é uma fala prescritiva, não é uma fala, assim, impositiva, porque a ideia é que a gente consiga dialogar, que a gente consiga problematizar, né, e a partir de alguns lugares a gente consiga expandir esse debate, né? Tem um artista que eu queria falar muito dele, mas não dá tempo, que é o Samuel Fosso, né, um artista de Camarões, um artista gay, negro, que tem feito um trabalho belíssimo no sentido de questionar, né, como que a estética europeia ela acaba interferindo na produção de muitos artistas africanos, né, e como que essa questão do gênero também acaba sendo imposto a partir de uma visão ocidental, onde os múltiplos corpos, os múltiplos sujeitos que fogem a essa marca de corpo hegemônico, como que eles acabam sendo perseguidos também, sabe? Então tem várias questões que a gente pode usar como pano de fundo para trazer a questão estética e a questão racial pro debate, assim, sabe? Vai ser... Assim, eu coloquei bastante coisa, não sei se vou dar conta de costurar tudo isso, mas a ideia também é jogar a bola e o pessoal que carrega ela para onde quiser fazer gol, tudo bem, se quiser levar para casa, leva, né? Porque, assim, a ideia é trazer possibilidades para pensar a questão racial a partir de vários lugares. E como eu te falei, não consigo falar de pessoas sem fazer o recorte de gênero, identidade de gênero, orientação sexual, né? E, enfim, e colocar também, assim, acender algumas chaminhas no sentido de pensar o porquê da não presença de pessoas trans nesse espaço, né? Porque que a gente é tão poucas dentro do espaço acadêmico, né? Porque eu não sou um ser iluminado, eu não sou a travesti mais inteligente, mais poderosa, mais sabida do planeta, né? Mas, assim, eu consegui usar estratégias que funcionaram.
né? E pensar qual que é o papel da universidade também, né? Por que a gente não tem outras doutoras travestis negras, né, circulando por aí, assim, sabe? Então tem várias questões que vão atravessar, né, e assim, questionar o movimento negro também, né? Qual que é o papel dele com relação ao genocídio da população de travestis transexuais, né? O Brasil é o país que mais mata travestis transexuais no mundo. A nossa expectativa de vida é 35 anos. Eu já estou fazendo hora extra aqui na Terra, estou perturbando já há mais tempo. E espero continuar perturbando mais tempo. Assim. Então vai ser mais uma conversa, né? E trazer bastante pontuações assim, para que consiga fazer com que algumas pessoas se sintam motivadas a pensar a respeito, a gente trocar figurinha, enfim, vai ser uma conversa, assim, eu acho. Né? Então tá, Meg, muito obrigada pela tua presença na Estação Cidadania. Foi ótimo conversar contigo sobre arte, sobre transexualidade, raça, enfim. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? E assim, depois, não sei se você vai estar por lá, mas depois, qualquer coisa, só se o pessoal quiser perguntar mais coisas, pergunte pra você, depois você pergunta pra mim, a gente vai conversando também, né? Porque travesti também é cultura, meus amores. Travesti também pode ser bem babadeira dentro da universidade. E pode ser tema de questão do Enem, né? Com certeza. Isso mesmo, meu amor. Pajubá não é qualquer coisa, né, meu amor, né? Teve muita gente que ficou enfurecida. Não sabia o que era Amapô, não sabia o que era Picumã. Pergunta pra travesti, que a travesti responde, bem, que estamos aí pra isso, tá? Arrasou. Obrigado. O Estação Cidadania fica por aqui. No programa de hoje, conversamos com Meg Rayara Gomes de Oliveira, doutora em Educação e especialista em arte afro-brasileira e africana, pela Universidade Federal do Paraná. Estação Cidadania é uma realização do DETS, com a apresentação de Mariana Barcelos, gravação e edição de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima quinta-feira, à 13h, aqui na Rádio da Universidade. Até a semana que vem.